Eu venho de uma família muito pobre, né, de descendente de alemães em Santa Cruz, né? Eu nasci em 1950. E como todo guri pobre, né, cara, me criei sendo valente. A minha mãe, quando está muito brava comigo, me chamava de Carlos Alberto. Pô, aí quando ela me chamava de Carlos Alberto, porque é da merda, cara. O meu nome profissional é Carlos Wagner. Aí tanto faz Carlos como Wagner. Prefiro repórter. Buenas, eu nasci lá no longínquo ano de 1950, mais preciso, 21 de setembro de 1950, 5h30 da manhã, é o que consta no papel. Jornalista na época era o regime militar, era odiado, né, tipo? E depois o país se democratizou e nós continuamos sendo odiados, né, graças ao bom Deus. Tenho 38 prêmios de jornalismo, tenho 12 livros publicados, tenho mais participação em outros livros, mais 5 ou 6 livros. Eu me considero um cara que chegou lá, né? Mas quer ir mais para frente. Jornalista é a melhor profissão do mundo. Não se deixe abater pelos semeadores do apocalipse. Nós nunca fomos tão necessários como somos hoje. O meu nome é Carlos Wagner, eu sou repórter. Eu nasci em Santa Cruz, depois a minha família morou em Rio Pardo, depois em Encruzilhada do Sul. É uma terra onde não se dobra a esquina. Isso é um dito popular no interior, né? Ou seja, terra de gente valente, né? Encruzilhada era fama de terra de gente valente. Eu vim para Porto Alegre em 67, 66, por aí, né? Para prestar o serviço militar obrigatório. Eu fui servir no 18RI. O 18RI só ia marginal. Eu era um deles. Só ia desajustado para lá. E aí lá no 18RI, eu me lembro, tinha um sargentinho magro, de corpo magro, né, cara? O cara metido a valente, né? Bah, cara, eu era de vila, né, meu? Eu não levava desaforo para casa. Aí o cara tava dando ordem unida, enchendo o saco, aí ele passou no meu lado assim, aí eu murmurei para um colega meu, disse assim, ele é valente porque ele tá de farda, né, cara? Aí ele foi lá, voltou e disse assim para mim, me encontra no ginásio lá às 18 horas. Aí eu fui, encher esse baixinho de porrada, né, cara? Aí cheguei lá, ele estava num ringue com umas luas, né, umas perninhas finas, né, cara? É agora que os oprimidos vão ter a vez deles, né? Era o regime militar, coisa e tal. Agora que eu vou encher um bico de porrada, né? Cara, o cara era campeão de peso pena, o cara me encheu de porrada, cara. O cara era profissional. Depois que ele me encheu de porrada, a gente começou a conversar, ele começou a me doutrinar. Aí ele me disse assim, Wagner, pobre é simples, Wagner. Tu tem que usar toda a tua raiva que tu tem para coisas produtivas para ti. Aí eu entendi, né, cara, que eu tinha dois caminhos na vida, né, cara. Eu ia ficar brigando com o porteiro, né? Ou ia brigar com o andar de cima. Porque um repórter tem que escolher as suas batalhas. Tu não briga com o porteiro, tu briga com o andar de cima. Em 74 ou 75 eu fiz vestibular para letras na URGS e consegui passar. Que para mim foi uma vitória. Aí eu entrei na URGS, coisa e tal, fui para letras, andei por outras faculdades e acabei em jornalismo. Por que eu fui para jornalismo? Primeira coisa, por indignação, né? Jornalismo é a casa dos indignados, né? Uma outra coisa, porque eu adoro falar mal das pessoas. Eu não sei falar bem das pessoas, sabe? Bom,
E aí, naquela época, em 74 ou 75, eu fui trabalhar na Cojornal. Eu fui de peão para o jornal, né? Atar jornal, carregar jornal, fazer distribuição de jornal. E ali na Cojornal eu convivi com os grandes caras, André Pereira, Caco Schmidt, Caco Barcelos. Os repórter top de linha, na época, trabalhavam na Cojornal. E por que trabalhavam lá? Porque tinham sido demitidos, né, pelas suas posições políticas das outras empresas e acabaram montando a cooperativa dos jornalistas de Porto Alegre. Então eu me encantei, né, com o fazer da reportagem. Eu me encantei, né, com como é bom tu descobrir as sacanagens, né? E aí eu virei repórter. Aí eu consegui transferência interna na URGS e fui para o jornalismo. Agora, o importante disso tudo, se não existisse uma universidade gratuita, não existiria um Carlos Wagner, não existiria um eu que tenho 38 prêmios de jornalismo, tenho 12 livros publicados, né? Estou no andar de cima da nossa profissão. Por quê? Na época que eu fiz jornalismo na URGS, o curso de jornalismo da URGS era carente, né? Nós não tínhamos muito material lá, né? A PUC tinha estúdio de televisão, nós não tínhamos, né? Nós tínhamos umas máquinas de escrever, coisa e tal, mas nós tínhamos os botecos perto da faculdade. Santa Helena, Sagrado Boteco, né? Então nós tínhamos os botecos perto da faculdade, que era onde as coisas rolavam, onde se discutia jornalismo, entendeu? Nós ia lá na aula, a coisa estava, pá, ia todo mundo para o boteco. É ali que os sonhos circulavam. Cada garrafa vazia era uma história que ficava para contar. E foram muitas garrafas vazias, né? Então, a URGS, ela te possibilita, né, que tu converse com as pessoas, que tu troque ideias, né? Que, na minha opinião, uma universidade não é uma vomitadora de informações garganta abaixo. Ela te propicia o debate, né? Ela te propicia a interação com pessoas diferentes, com professores, com professoras, né? com colegas. Ela te propicia isso aí. E o aprendizado está nisso aí. E por que mesmo colegas meus que tinham posse, né? Por que os caras escolhiam fazer a URGS e não a universidade particular? Pelo simples motivo que os conteúdos da URGS são melhores. Ou seja, tu não bota um filho na URGS porque tu não tem dinheiro para pagar hoje. Não, tu bota porque é a melhor. Eu acho que a história mais marcante das minhas reportagens vai ser a próxima. Mas eu vou falar de passado. Esse livro aqui conta uma parte da história dos agricultores gaúchos que migraram para as novas fronteiras. Eu fiz um em 95, um em 2011 pela Zero Hora e agora fiz esse. Eu sempre foquei a minha profissão em escrever a história daquela pessoa que tem a coragem de mudar, né? Do cara que chega em casa, olha para a esposa, para os filhos, aquela miséria desgraçada e bate a mão na mesa e diz assim, vamos por tudo ou nada. O homem, eu digo o homem ou a mulher, que olha para os filhos, né? E diz assim, vocês não vão passar fome, nós vamos por tudo ou nada. Essa pessoa é um construtor da história. São essas pessoas que fazem a nossa história. Entende? Essas pessoas podem ser miseráveis, pobres, classe média ou ricas. Mas não importa, elas colocaram tudo que tem em risco porque acreditam num projeto novo. O meu trajeto para a minha profissão, eu queimei todas as pontes, eu não tenho como voltar. Que quando tu é pobre, tu vai queimando ponte. Tu usa a madeira da ponte como combustível. Tu não tem como voltar. Por isso que eu adoro essas histórias dessas fronteiras agrícolas aí.
Os caras foram para lá, cara. Não tem como voltar. Não, entendeu? Tu não vai voltar. Tem que dar certo. Ou não tem que dar certo. Tanto que lá nas fronteiras, lá, tem vários cemitérios chamados os 100 nomes. Pessoas que morreram e que ninguém sabe quem é, simplesmente enterraram. Né? Essa é uma história que está se construindo. Há 40 anos que eu sempre ando atrás dessas pessoas. Né? Quando comecei no jornalismo, eu primeiro me especializei em conflitos de terra. De 83 até 92, 93, eu tive em todos os grandes conflitos de terra que teve no Brasil e nos países vizinhos. Depois eu me especializei em crime organizado de fronteira. Né? Paraguai, escrevi livros, país bandido, coisa e tal, né? E aí depois eu percebi uma coisa, os migrantes. Aí eu comecei a desvendar o outro Brasil. Tu tem dois Brasil. Um Brasil do Oceano Atlântico, né? Que é esse Brasil que nós vivemos, que manda em todo mundo, e o país que está marchando para o Pacífico. É o Brasil que entrou no Paraguai, que entrou na Argentina, que entrou em todos esses países vizinhos. Como? Entrou com tanques e armas, não. As pessoas foram se miscigenando. E aí o gaúcho tem um papel muito importante. Né? As pessoas foram se miscigenando e foram avançando. Então, se tu chegar no Paraguai hoje, tem 500 mil brasileiros lá. 30%, 40% são gaúchos ou descendentes de gaúchos. Né? Se tu chegar na Bolívia, no Peru, né? Qualquer país vizinho que tu chegue, né? Tem brasileiro a rodo lá dentro. Né? E por que o agricultor gaúcho ele é um construtor? Primeira coisa, ele tem um pacote tecnológico. Empresas como a Embrapa são importantíssimas. Empresas de pesquisa são importantíssimas. Né? Ou seja, ele não vai lá fazer um experimento, ele tem uma base científica, né? E ele tem uma educação para isso aí. Né? E principalmente, né, ele tem amparo em movimentos sociais, em movimentos religiosos, né? Sabe, ele não está solto. Por exemplo, sabe quantos CTGs tem fora do nosso estado? 2.000 e pouco. Sabe por quê? Porque o gaúcho, quando ele migra, ele vai ele, a esposa dele, os filhos, o cachorro, o vizinho. Né? E esses CTGs, eles não são segregadores, ou seja, aqui só vem a cultura gaúcha. Não, é uma misturança, cara. Se tu for ao Humaitá, na Amazônia, lá que eu tive, é uma misturança. Né? É gaúcho casado com índio, é gaúcho casado... ou gaúcha casado, é aqueles rolos. Né? Mas eles têm um lugar para tomar chimarrão e para comer churrasco, ao nosso estilo. O Brasil do meio oeste é uma outra história, cara. É um outro negócio, é um outro sonho, cara. A gente não conhece isso aqui. Entende? A gente não conhece isso. Né? Então eu acho que, a gente tinha que conhecer isso aí. A gente tinha que contar a história dessa gente, né? A gente tem que contar a história. A minha parte foi mostrar que existe uma história. A história ainda está sendo contada. Há muitas coisas para se descobrir, para se contar. Né? Porque se tu vai pegar os livros de história, tu conta a história do Brasil do Atlântico, cara. Mas o Brasil, ele é muito mais que isso. Eu trabalhei de repórter especial na Zero Hora de 83 a 2014, né, quando eu me aposentei lá, coisa e tal. Bom, aí eu podia sair para uma dotivida. Né? O que eu fiz? Eu montei um blog chamado Histórias Mal Contadas. Né? Qual é o objetivo desse blog? É compartilhar conhecimento com a gurizada. E por que eu digo isso? Quando eu comecei na profissão, eu não via no Repórter Novo, na redação, um concorrente. Eu via um aliado
para me aliar com ele para lutar contra o editor, que é o grande, que é o tranca-rua. Entendeu? Uma redação é um conflito permanente, né, cara? Bom, aí, então, o que eu fiz, né, cara? Eu comecei a compartilhar conhecimentos com a gurizada e discutir, porque eu não acredito, eu não sou partidário do apocalipse do jornalismo. E eu acho que muito pelo contrário. O jornalismo nunca foi tão importante para o mundo como ele é hoje, né? Apesar dos seus Trumps e dos seus Bolsonaros, né? Por quê? Porque em nenhum outro momento da nossa história, devido às tecnologias que nós temos hoje, né, a informação exata de como são as coisas foi tão necessária como hoje. Bom, agora tu vai me dizer aqui, as empresas estão demitindo em massa. As empresas estão demitindo em massa no Brasil e ao redor do mundo, primeiro porque cometeram um erro estratégico, né? Segundo, porque pegaram consultores que entendem de fazer parafusos e não de jornalismo, né? Mas o fato das empresas de jornalismo estar indo à falência não significa que o jornalismo está indo à falência. São duas coisas bem diferentes. Nós, como repórteres, hoje, nós temos grandes oportunidades que a gente não tinha antes. Cara, eu estou com 68 anos. Se há 20 anos eu perdesse o emprego, eu estava lascado, ia sair de lá, ia fazer o quê? Quem é que ia pegar um cara velho? Entende? Hoje tu sai de uma redação, tu monta um blog, se tu te trancar dentro de um banheiro, tu sobrevive, né? Então, o que eu digo? O que aconteceu hoje? A nossa maneira de ganhar a vida se modificou. Tu tem que sair da universidade, te associar com um colega teu e montar o teu negócio. Foi assim que eles sobreviveram na época da ditadura militar. Então eu recomendo para os jovens que vejam como é que se montou a imprensa alternativa. Como é que aqueles caras sobreviveram. Mas a prosseguir os atuais currículos de jornalismo, né, os caras vão continuar formando desempregados, cara. O emprego para jornalista acabou. Entende? O nosso emprego é o nosso conhecimento. Nós temos que nos organizar, né, para vender o nosso conhecimento. Nós não podemos esperar hoje tu sair de um curso de jornalismo ou achar que vai trabalhar na Folha de São Paulo, na Rede Globo. Tu pode até passar por uma redação dessa, mas é uma espécie de curso de pós-graduação, tá? Porque quando tu tiver com 40 anos, vão te dar um pontapé na bunda e tu não vai ter nada. Primeira coisa, vocês estão fazendo a melhor profissão do mundo. Eu tenho pena de quem não é jornalista. Deve ser uma coisa massacrante, ridícula. Tá? Porque tu contar a história das coisas é uma coisa de gente grande. Não interessa como estão as coisas aí na rua. Que vocês têm que enfiar nessas cabeças duras, que vocês vão ter que acabar o curso de vocês, vocês vão ter que fazer parcerias entre vocês vão ter que montar o negócio de vocês e vocês vão ter que ir para o mundo. Tá? Entende? A nossa profissão é uma profissão de mulheres corajosas e de homens corajosos ou qualquer outra pessoa que entrar na nossa profissão. Porque não é fácil. Ninguém gosta de ver os seus podres no jornal. Ninguém. E nós somos as pessoas que botamos os podres das pessoas no jornal. E te digo uma coisa, cara. Eu acho que as fake news, que as redes sociais, que os jornais facilitaram a nossa vida. Todo esse ambiente nos deixou o quê? Né? Pessoas que precisam apurar a verdade. Pessoas altamente capacitadas para apurar a verdade. O que tu é? Eu sou um repórter. O que eu faço? Eu escrevo a verdade, ou o mais próximo que eu cheguei dela. Eu não sou um debatedor, eu não sou um psicólogo, eu não sou um analista, né?
Eu sou um apurador, eu apuro os fatos. Eu desenvolvi uma tecnologia de apurar os fatos. Eu sei como é que se faz isso aí. Isso aí tu não aprende na faculdade, tu aprende conversando com as pessoas mais velhas, com os teus colegas, te informando, lendo. O dia que tu ficar satisfeito com o teu trabalho, tu entra em decadência. Tu sempre pode fazer melhor. Tu sempre é mais que isso. Entendeu? Por quê? Porque quando tu é repórter, cara, tu olha o mundo sobre um outro aspecto, uma outra coisa. Me diz uma coisa, quem é o ser normal que vai entrar num avião torcendo que seja sequestrado para te ter uma grande história? Nós. Né? Quem é o ser normal que vai numa festa de criança torcendo que dê alguma coisa? Nós. Né? Quem é o ser normal que está na cama de carícia com um companheiro, com a companheira, que o telefone toca e tu salta lá no teto? Nós. Né? Entendeu? Qual é o companheiro que é um estraga prazer? Nós. Né? Eu, o Etituri, o Humberto Treze e o Nilson Mariano fizemos um livro chamado Os Infiltrados. Nós convencemos os caras que trabalhavam como infiltrados durante a ditadura militar a contar a história deles. Por que as pessoas têm que nos contar a história delas? Porque se ela não nos contar a história delas, ninguém vai saber que elas fizeram. Não é isso? Ah, tá, mas hoje ela vai lá para o Facebook e faz coisa. Bom, isso é uma coisa. O assunto ser tratado por um jornalista profissional é uma outra coisa. Entende? Então, tu tem que saber uma coisa, que tu tem que primeiro convencer a pessoa que tu recebeu a sagrada missão de ser um contador de história. Tu tem a tecnologia de contar história. Entendeu? E que se a pessoa não contar a história dela para ti, a história dela não vai existir. Ou vai daqui a 500 anos, um arqueólogo vai garimpar e vai descobrir a história dela. Né? Entendeu? Então tu tem que convencer as pessoas a contar a história delas. Esse é o primeiro capítulo, né, tia? Né? E eu acho que tu aprende a conversar praticando, cara. Tu não pode ser arrogante, entendeu? Tu não pode ser arrogante. A pessoa que fala contigo tem que sentir segurança, entende? Tá? Não que tu é um João sabe tudo. Né? Tu tem que saber falar, tu tem que saber a hora de falar forte, a hora de amaciar. Tu não pode entrevistar um cara e te sentar acima do cara, né? Tu não pode achar que ser jornalista é selo de garantia de qualidade, né? Tu tem que saber, tu tem que mostrar para a pessoa as suas fraquezas. Tem que saber, olha, mas eu não entendi isso aqui, me explica de novo. Como é que é mesmo essa história? Eu não conheço, coisa e tal. Tu não tem que ter vergonha de perguntar. Não. Fundamentalmente é isso aí. A estrada da reportagem não tem volta, cara. Ou tu entra e tu te dedica e tu trabalha 24 horas, tá? Ou tu não entra. Aí tu vai ser, sei lá, um pensador, né? Um analista, né? A nossa profissão tem vários veios, né? Eu puxo a brasa para o meu assado, que eu acho que o repórter é a parte nobre. Mas aí tu pega aí hoje em dia, tem os analistas, o pessoal de textos impecáveis, né? De leitura, que são escritores de ficção, de autoajuda, né? Outros comentaristas, né? E tem um bando de louco aí, né? Que tá lá enchendo o saco dos caras permanentemente, né?